antes de Filipenses e depois de 2 Coríntios. Gálatas, capítulo número 5, a partir do versículo 16, nós leremos alguns versículos desse capítulo 5, aonde o Senhor falará conosco poderosamente. Novo Testamento, Gálatas, capítulo número 5, a partir do versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, diga comigo, o fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-vos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Podeis vos assentar. Amados e queridos irmãos, o texto a qual acabamos de ler e que tomaremos por base para a nossa meditação é um texto excelente. É um contexto que traz para nós um aprendizado magnífico, um aprendizado fantástico. Toda vez em que nós lemos o capítulo de Gálatas 5, nós nos fortificamos na fé, nós avançamos, nós crescemos, como nós já falamos e declaramos uns aos outros. Nós somos mais do que vencedores. Eu começo essa pregação dizendo que Deus não tem derrota para ninguém. Deus não tem enfermidade para ninguém. Eu faço uma ligação com esse culto e compartilho nesse capítulo a palavra que o pastor Cícero nos deu em João capítulo 42. Nós bem sabemos o fim ou o final da trajetória de Jó. A Bíblia vai dizer que depois que Deus restituiu a vida dele financeira, a carne dele, o material dele, a saúde dele, Jó viveu ainda 140 anos. Foram 140 anos de banquetes, foram 140 anos de festa, foram 140 anos de gratidão, de agradecimento. E toda a cidade de Uz dos caldeus viram que a mão de Deus era com Jó. Levanta a tua mão e diz assim comigo: Deus tem para mim sucesso. Deus tem para mim avivamento. Fala comigo: Deus tem para mim alegria plena. Aleluia. Algumas vezes Deus usa um pregador mandando a igreja repetir, irmãos, porque parece que fica mais fácil de ser impregnada a mensagem. A psicologia explica que quanto mais se repete alguma coisa, mais se aprende ou se apreende. Quem um dia aprendeu a andar de bicicleta nunca mais esquece. Quem um dia aprendeu a andar de carro nunca mais esquece. Você pode passar 2 meses, 3 meses, 4 meses, alguns anos, mas se você pegar o teu velocípede, a tua bicicleta, você vai andar de novo, porque você aprendeu. O cérebro copiou, aleluia, a função e você pratica a coisa. Mesma coisa é a palavra do Senhor. Quanto mais nós praticamos, mais nós absorvemos a palavra. Aleluia. Quem entende que é necessário
saudável, nunca mais deixa de tomar água, irmão. E eu aprendi que vir aqui à igreja, missões e milagres é muito bom. E quando eu aprendi a vir, nunca mais deixa de vir. Eu estou vindo mais aqui do que aonde eu congrego. Meu Deus, é forte. Glória a Jesus. Mas o Senhor tem uma palavra, irmãos, grandiosa para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele foi usado por Deus. Grava isso, copia isso. Aleluia, absorve isto. Ele foi usado por Deus para as igrejas que estavam na região da galáxia, aonde o apóstolo Paulo vai identificar crentes que são inconstantes, crentes que são como a onda dos mares, vai e volta. A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, no capítulo 2 de Gálatas, que os crentes dessa cidade, dessa aldeia, eram crentes inconstantes. De que forma? Os comportamentos deles mudavam, o humor deles mudava. Aleluia, glória a Jesus. E Paulo precisava praticar a paciência. O apóstolo Paulo precisava praticar, aleluia, a fé. O apóstolo Paulo precisava praticar a benignidade. O apóstolo Paulo precisava praticar o amor. Veja que eu estou falando sempre praticar, 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 porque a Bíblia é um livro de mandamentos e de regras, regras para ser seguidas, regras para ser obedecidas, leis para ser praticada. A Bíblia não é um livro que deve estar aberto em cima de um rack ou de um estante, aleluia, no Salmo 91 ou no Salmo 23, como se fosse para um amuleto, como se fosse para chamar sorte. Não, nós precisamos ser a carta de Deus na terra. Nós precisamos ser a própria Bíblia na terra. Nós precisamos praticar aquilo que a palavra ensina. E o apóstolo Paulo, como qualquer outro pastor, como qualquer outro evangelista, como qualquer outro diácono, porque parece que ele era tudo junto, irmão, num só homem, ele precisava praticar a palavra, aquilo que ele tinha aprendido de Jesus Cristo. Quando nós temos a palavra em Atos capítulo 9, a Bíblia vai dizer que quando Deus marcou o encontro com Saulo antes de ser Paulo, a Bíblia diz que Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E dentro dessa inquietação e pergunta que o Senhor falou com Saulo, ele aprendeu a nunca mais perseguir crente e até mesmo a tratar com as perseguições. Só sabe a dor do dente quem já sentiu. Só sabe a dor de uma perca quem já sentiu. Só sabe o que é terrível ficar 2, 3, 4 dias com febre quem já teve febre muito alta. Só sabe quem é uma sogra linguaruda quem tem uma. Só sabe quem é um crente envergado quem vendeu alguma coisa e ele nunca mais pagou. Nós só sabemos as coisas quando nós temos experiências. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos dar experiência. Eu não vou me deter aqui nos frutos da carne, porque a Bíblia vai dizer que a vontade da carne, ela milita contra o Espírito, porque o Espírito de Deus que habita dentro da minha vida e da tua vida, ele nos induz, ele nos controla a fazer aquilo que agrada a Deus, mas a carne nos manda a fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que a listagem é grande. Aleluia. A primeira obra da carne que aparece é a prostituição, depois a impureza, depois a lascívia, depois a idolatria, porque, aleluia, uma carnalidade, uma obra vai chamando outra obra. A Bíblia diz em Salmo que um abismo chama outro abismo. Se eu alimentar um leão, espiritualmente falando, o leão vai ficar vivo. Se eu alimentar o lobo vai ficar vivo. Se eu alimentar o desejo vai ficar vivo. Se eu alimentar uma vontade, a vontade vai ficar viva. A Bíblia vai nos dar alguns exemplos de homens que deram ocasião à carne. O primeiro homem que eu começo a pensar aqui e a me lembrar foi um jovem chamado Sansão. A Bíblia diz que depois que Sansão viu uma moça chamada Dalila, ele achou bela. O nome de Dalila no hebraico significa a dama da noite, aquela que sai para seduzir. Quando Sansão, ele viu Dalila, ele achou ela bonita, formosa, cheirosa, como diz a história, corpo de violão. E diz a palavra que ele disse para os seus pais: olha,
ela, mas a Bíblia vai dizer que Dalila era uma mulher filisteia, Dalila era uma mulher da região, aleluia, dos filisteus, da linhagem dos filisteus, um povo que era inimigo do povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que os pais de Sansão falaram para ele: olha, Dalila não é de Deus para você, tu és nazireu de Deus, tu és escolhido desde o ventre, o teu nascimento foi um milagre, não é Dalila que Deus quer para você. Eita, meu Deus, deixa eu falando aqui isso. Deus está falando aqui isso. E a Bíblia diz que os pais de Sansão falaram com ele, irmão, mas ele estava apaixonado. O amor não é cego, cego é a paixão, porque o amor vem de Deus, e tudo que vem de Deus é correto, tudo que vem de Deus é aprovado, tudo que vem de Deus nos traz favor, nos traz benefício. Apaixonado por Dalila, ele enfrentou seus pais. Sansão não deu ouvido à voz da sua mãe, nem à voz do seu pai. E diz a Bíblia que ele coabitou com ela. Com o passar do tempo, aleluia, o povo começou a querer saber de onde vinha a força de Sansão, aleluia, porque ele era tão forte, porque ele conseguia derrubar tantos homens. Mas a Bíblia diz que através de uma mulher chamada Dalila, houve a derrota ministerial de um juiz chamado Sansão. Ele deu ouvido à voz da mulher sedutora, ele deu ouvido à voz da mulher enganadora, ele deu ouvido à voz de uma mulher que Deus não tinha para ele. E o fim de Sansão foi um fim muito triste, porque ele perdeu as promessas de Deus na vida dele. Ele contribuiu muito para o reinado, ele contribuiu muito para o cumprimento da palavra de Deus, mas por um momento Sansão não quis, aleluia, melhor, não conseguiu controlar as suas emoções. Nesta noite de domingo, a palavra de Deus para as nossas vidas é essa: vamos controlar as nossas emoções, vamos controlar as nossas vontades, vamos controlar o nosso pensamento. O Espírito de Deus vai ajudar cada criança que tem aqui, o Espírito de Deus vai ajudar cada jovem que tem aqui, o Espírito Santo vai ajudar cada homem e cada mulher que tem aqui. Você sabe quais são as vontades que você tem na sua vida, e o Senhor assim está falando: a minha palavra vai te levantar, a minha palavra vai te libertar, a minha palavra vai te avivar, e a minha palavra vai lhe firmar na rocha. Glória a Deus. Sansão foi um jovem, irmãos, que ele não tinha controle sobre as suas emoções. Tudo que ele tinha vontade de fazer, ele fazia, principalmente quando a raiva e a ira batia no seu coração. Aqui o versículo número 22, a qual nós lemos: mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Sem amor nada funciona. Sem amor a igreja não vence, a igreja não prospera, a igreja não avança, a igreja não tem batismo com o Espírito Santo. Se o pastor não amar as ovelhas ficarão desgarradas. Se a líder do departamento não amar aquilo que ela faz, o departamento vai crescer troncho, vai crescer levedado pelo fermento da hipocrisia. Porque o que não se faz com amor, se faz com falsidade. O que não se faz com amor, se faz com mentira. O que não se elogia com amor, se elogia com engano. E Deus não habita na hipocrisia, Deus não habita no engano, Deus não habita na inveja, Deus não habita na má vontade. O amor é a raiz da salvação, o amor é o motivo da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O amor é o motivo de nós sermos salvos e aceitos por Deus. João capítulo 2, versículo 24. Se não me falha a memória, a Bíblia diz, irmão, que Jesus não confiava nos seus próprios discípulos, porque Jesus conhecia a eles. Deixa eu te explicar esse versículo. É porque nós, seres humanos, nós somos uma bênção. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Fala comigo: espírito, alma
e corpo. A alma domina o corpo e a alma é o centro das emoções. E o espírito, após o arrebatamento da alma, volta a Deus. Após o falecimento de alguém, volta a Deus. E esse espírito nos dá conexão com o céu, conexão com o Espírito Santo de Deus. Mas a alma é nossa. A alma é o objetivo maior que conduz os pensamentos. E Jesus, quando disse que não confiava nos discípulos, Jesus não quis entristecer a eles, mas Jesus quis mostrar para eles, uma linguagem psicológica, que a alma deles iria mudar semana após semana, mês após meses, dependendo da circunstância. Vou dar um exemplo para você entender o meu grau de pensamento. Às vezes nós acordamos profetizando. Profetiza no armário, profetiza na cozinha, profetiza na sala, profetiza no banheiro, profetiza no sobrinho, profetiza no menino que está fazendo barulho, amanhece adorando e canta Chico Cavalhada e canta Cassiano. Mas tem outro dia que ainda amanhece murmurando. Eita que o culto não foi bom, eita que o pregador pegou pesado, eita que o pastor Cícero falou da roupa da irmã, eita que o pastor Cícero pegou pesado, essa palavra não era para mim. Tem dia que você se acorda triste. Hoje meu salário está só o sangue de Cristo, eu não tenho direito para pagar o perfume que eu comprei. Eita vidinha abençoada. Tem que ter que você odeia todo mundo. Odeia a tua casa. Se eu pudesse eu mudava de casa, se eu pudesse eu mudava de endereço, se eu pudesse eu não via para essa igreja hoje. Tem dia que só o sangue de Cristo. Tem dia que a gente se acorda e aleluia, glória a Jesus, parecendo acha, se olha no espelho e diz: a minha pele está bonita, meu cabelo está bonito, eu sou top, estou arrumado, vou colocar aqui um perfume, uma gravata abençoada, vou para a igreja, eita, hoje eu vou realizar. Olhando para o espelho e diz: hoje vai ser forte o culto. Mas tem dia que você diz: Senhor, me leva, porque a prova está grande. Tem dia que você se acorda e diz: Senhor, será que vai ser a mesma coisa? As irmãs vão cantar 5 da harpa, depois o pastor vai dar oportunidade. Me dá muita coisa. Tem dia que nós acordamos murmurando, ou não é? É possível, só eu, mas não é assim. E tem dia que a gente se acorda agradecendo. Tem dia que a gente se acorda fechando com a cara do povo. E tem dia que a gente acorda abençoando o povo. Tem dia que você se acorda e não quer receber nenhuma ligação. Mas tem dia que você se acorda e sente falta daquela ligação. E alguém que fica até azucrinando no WhatsApp. Meu Deus, é forte. Aleluia. Eu botei irmão e diz assim: só quem te entende é Jesus. Diz para ele: só quem te conhece verdadeiramente é Jesus. Aí Jesus, conhecendo os discípulos, Jesus diz assim: certo determinado dia, vamos perguntar o que é que eu sou, quem é que eu sou. Uns vão dizer: eu sou Elias, outros vão dizer: o Espírito de João Batista que está dentro dele. Aleluia. E tu que dizes que eu sou? Porque Jesus sabia que nós mudamos de opinião. Aleluia. Às vezes você vê um pregador, ele chega na igreja de camisa polo, né? Uma correntezinha de calçadinha de tênis. Aí você diz: eita, hoje não está na cara, hoje não está bem. Aí às vezes o irmão entra de paletó e gravata, a gente julga logo direito: esse irmão hoje está espiritual. Meu Deus, quando ele abrir a boca vai ser terrível. Porque nós não somos forte tendentes a julgar segundo a aparência e a circunstância do ambiente. Mas Jesus, ele não se engana, ele conhece as nossas vidas. Eu gostaria de me deter aqui apenas no último fruto do Espírito, que não é os frutos, não é no plural, é o fruto do Espírito Santo. Quem conhece aqui uma laranja cravo? Quem conhece aqui uma jaca? Todo mundo, né? Quem já comeu jaca e laranja agora? Amém. A laranja cravo tem vários bares, né? Aí você vai tirando, é como se fosse o fruto do Espírito. Um vai dando continuidade ao outro. São 9 frutos do Espírito, são 9 bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, e são 9 dons do Espírito Santo, aleluia, 1 Coríntios capítulo 12. 9 dons, 9 bem-aventuranças e 9 frutos do Espírito Santo, que um ajuda ao outro. O amor faz parte do gozo, o amor traz contentamento, o amor traz paz, o amor traz paciência, o amor traz benignidade, o amor produz a fé também produz o amor, que traz a mansidão e que nos ajuda a entender e trabalhar de Deus. E quando nós não temos o domínio próprio, aí se complica tudo. O que é domínio próprio? É justamente
justamente você dominar as suas emoções mediante as adversidades da vida. O domínio próprio, ele vai se dar justamente quando alguém lhe afronta. O domínio próprio, ele vai se dar justamente quando alguém ressuscita uma ilha na tua vida. O domínio próprio, ele vai se dar justamente quando alguém lhe maltrata. E quando alguém te maltratar, e quando alguém falar mal de você, nós não devemos agir na mesma moeda. Nós não devemos nos vingar, porque quem se vinga contribui para o mal. É quando alguém se levantar contra a tua vida que você vai identificar consigo e vai dizer: Senhor, me ajuda a vencer o inimigo que está usando ele. Não importa se comanda, vai ter quem aqui que vai sair dominando a si mesmo. Os 8 frutos do Espírito dentro de um só é para os outros, mas o domínio próprio é para nós mesmos. E é muito fácil você dizer: fulano é ignorante. É muito fácil você dizer: fulana pecou contra mim. É muito fácil você dizer: fulana está errada, fulano está errado. Mas é muito mais difícil você dizer: eu errei, eu que falei besteira. Quantas vezes nós precisamos, aleluia, recomeçar? Quantas vezes nós precisamos voltar do zero e crescer com Cristo? Quantas vezes nós precisamos perdoar a nós mesmos? Eu louvo ao Senhor, porque a Bíblia diz que a boca de Deus é como espada de 2 gumes. Quando eu prego para a igreja, eu prego primeiro para mim. E quando Deus trata com a igreja, Deus trata primeiro comigo. Tem esposa aqui que está precisando pedir perdão à sua esposa. Tem noiva aqui que está precisando pedir perdão à sua noiva. Tem noiva aqui que está precisando pedir perdão ao seu noivo e vice-versa. Porque aonde tem perdão, a presença de Deus é permanente. Aonde tem perdão, a bênção de Deus acontece. Aleluia. E o barraco desaparece. Aonde tem perdão, não tem lugar para ira, não tem lugar para disciplinismo, não tem lugar para o diabo. Deixa eu dizer uma coisa para nós. Nós precisamos crescer. Crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na sabedoria de Deus, crescer na inteligência e dizer: Senhor, domina a minha vida e me ajuda a dominar os meus pensamentos, porque eu preciso ser bastante. Nem tudo é o diabo, como nem tudo é Deus. Aleluia. E às vezes faz parte das nossas emoções. Muitas vezes nós compramos algo já sabendo que não ia poder pagar. E não, a fé vai ajudar. Amanhã Deus proverá. Aí se atrasa as parcelas, se atrasa tudo. Aí você fica querendo culpar a Deus. Ou até mesmo está dizendo que o diabo fechou a porta. Mas nem o diabo fechou a porta, nem Deus tem culpa. Você sabia que ele podia comprar e comprou e agora está pagando o preço. Sabe o que falta? Domínio próprio. Quantas vezes o diabo vai usar alguém no meio do trânsito para te afrontar, para bater no teu carro, aleluia, para atravessar a tua vez, e tu vai xingar, tu vai reclamar, tu vai murmurar, e o Espírito Santo vai dizer: cadê o domínio? Cala a boca, vaso, não contém não, vaso, deixa ele passar. Mansidão e domínio próprio é o que a igreja está precisando esses últimos dias. Houve um homem em Êxodo capítulo 2, a qual a Bíblia diz que ele matou o egípcio. Quem foi ele? Moisés. Antes de ser líder, antes de ser libertador, Moisés não tinha domínio próprio. Ele agia pela ira. E quando nós agimos pela ira, irmão, nós quebramos o que não deve. Quando nós agimos pela ira, nós falamos o que não devemos. Quando nós agimos pela ira, nós ferimos as pessoas. E é sabido entre nós que uma palavra dói mais do que um tapa no rosto. Uma palavra dói mais do que um tapa na face. E eu quero falar para vós: usa a tua língua para abençoar. No momento que vier a ira, sabe, no momento que você estiver mal-humorado ou mal-humorado, vai pedindo a Deus já para te controlar. Diga: Deus, eu sou uma bênção nas tuas mãos. Deus, eu sou um vaso de honra nas tuas mãos. Deus, eu preciso escolher as coisas certas, porque mediante as nossas atitudes é aonde Deus vai nos
seja o nome do Senhor. Se você não tem ainda domínio próprio suficiente para algo, fuja. A Bíblia diz que a mulher de Potifar foi tentar José. José olhou para a mulher, viu que a mulher era bonita. José, como um homem carnal, ele entendeu que ela era o prato do diabo, e como um homem espiritual também. Mas a Bíblia diz que ele deixou a túnica da mão da mulher e correu. Por quê? Correu para fugir da porta do inferno, correu para fugir do pecado, correu para dominar a sua própria carne, porque a mulher de Potifar o tentava. Mas José foi capaz de suportar aquela tentação. Nós encontramos no nosso caminhar pessoas que antes de servir a Deus tomava 51, 52, 53, 54, bebia todas. Aí vai passando pelo barzinho da Lambi, das antigas, das noitadas, das baladas, das curtições. Aí alguém diz, vem cá, nunca mais tem vinho, que saudade, sei o que, senta aqui. Aí quando começa a usar alguém, aí começa a olhar para a escola, começa a olhar para a babada, Deus está falando. Começa a olhar e tá ali, aí vai dando conversa, aquela conversa que não leva a nada. De repente ele toma um copo. Não, mas não é para ficar bebendo essa uma latinha. De repente ele toma outra latinha. Quando pensar que não, o irmão está no mundo. Por quê? Porque na hora que era para repreender, não repreendeu. Algo forte eu vou dizer. O diabo não chega quebrando tudo. O inimigo chega de mansinho. Aleluia. Para enganar aos poucos, para derrubar, querer derrubar a igreja. Mas assim diz o Senhor: é noite de livramento. Receba. É noite de livramento. Receba. Se não está conseguindo dominar aquilo que te persegue, se afasta. Anda com sábio e será sábio. Anda com pessoa de oração e você terá motivo para a glória. A decisão é nossa. A atitude é nossa. O livre-arbítrio é para nós. Aleluia. Tem gente que diz: eu não suporto mentira. Mas toda vez que o mentiroso e a fofoqueira chega na tua porta, tu não acorda ela, tu não acorda ele. Mas nessa noite, esse demônio da fofoca acaba, porque Jeová está falando. Domínio próprio. Aleluia. Domínio próprio. O pior é o excesso de compras. A maior causa de dívidas são pessoas que não têm domínio próprio. Eu entendo pela Bíblia que o nosso Deus, o Deus da igreja, o Deus da Bíblia, é o Deus de toda riqueza. Eu ouvi aqui uma profecia que Deus pega um empregado e faz ele um empresário. Deus pega do monturo, da lama e da cinza e coloca dentro do palácio. Deus tira de Mordecai e coloca em Jerusalém. Mas nós precisamos saber o que é necessidade, o que é urgência. Nós precisamos saber o que é fundamental e o que é desperdício. Eu estava aqui sentado e o Senhor assim falou para mim: tem pessoas aqui que deixaram de dar o dízimo. Aleluia. Para comprar bolsas. Tem pessoas aqui que deixaram de dar o dízimo para comprar vestidos. E já tem um mundo. Foi não. O Senhor falou aqui para mim. Tem pessoas aqui que comprou um monte de sapato e não deu dízimo sem precisar. Eita glória. Tem pessoas aqui que tem dinheiro para o McDonald's, tem dinheiro para lanche, tem dinheiro para pizza, mas para honrar a casa do Senhor não tem. Você precisa ter domínio próprio. Domina essas emoções aí, meu filho. Esse vício de comprar não é de Deus. Compra o necessário. Doa também para quem não tem. Abençoa aos pobres. Abençoa as viúvas. E tu verás o reviravolta do Senhor. Glória a Deus. Eu teria muita história para contar nessa área, irmãos. Eu conheci uma mulher empresária que só de bolsas caríssimas ela devia 200 mil reais. Uma família de médicos e de juízes, uma família rica, mas a mulher não tinha domínio. Toda vez que saía para fora do Brasil, toda vez que ia para um casamento, toda vez que ia para um aniversário de 15 anos, comprava uma bolsa diferente, bolsa de 2 mil, bolsa de 15 mil, bolsa de sei quantos mil. Aleluia. E na prova, quando as portas começaram a se fechar, ela disse para mim: Mariano, aonde entra uma bolsa de 30 reais, entra também a de 300 reais. Aonde entra uma de 1.000, entra de 15. E hoje eu estou pagando
próprio. A maior causa de suicídio é o domínio próprio. A maior causa de assaltos e violência também é a falta de domínio próprio. Porque quando você não controla o seu pensamento, quando você não controla as suas vontades, quando você vive uma vida sem freio, desenfreada, justamente aí o adversário das nossas almas vai encontrar brechas para nos derrotar uns aos outros. Diz a Bíblia aqui, para nos invejar uns aos outros, para irritar uns aos outros, porque de repente alguém se suicida, porque ela coloca na sua mente que a sua vida não tem mais jeito, não tem saída, não tem solução, aleluia, que o pai não concorda com ele, ou ele não concorda com o pai, que de repente não vai sair daquele problema presente. Aí o inimigo começa a agir na mente, porque o maior campo de batalha é a mente, e o inimigo começa a lançar seta, e a pessoa não tem a palavra de Deus, aí acaba cometendo o maior erro da sua vida, tirar a sua própria vida. E depois que alguém vai embora porque se suicida, ficam os traumas dentro da família, e só o Espírito Santo de Deus para curar. A falta de domínio próprio é o maior índice de homicídios. A falta de domínio próprio é o maior índice de assalto. Certa vez alguém está passando por um problema de porta fechada, começa de repente a colocar currículos, começa de repente a falar com um e com outro, e a porta, pastor Cícero, não se abre. Aí o diabo coloca na mente do jovem: vai assaltar que é mais fácil, pega o celular que é mais fácil. O que é isso? Falta de domínio próprio. Mas a pregação de hoje é para você orar por você mesmo, e a pregação de hoje é para você abençoar as famílias que você conhece e não tem domínio próprio. Contendas, disse-me-disses e ciúmes são sintomas de alguém que não tem domínio próprio. E aqui eu quero fazer a conclusão desta palavra. Diz a Bíblia que quando Saul percebeu que Deus era com Davi, Saul começou a ficar com ciúmes. Saul começou a invejar o comportamento de Davi. Saul começou a invejar as atitudes de Davi, porque o Espírito do Senhor já havia saído de Saul, e ele não conseguia mais dominar suas emoções, ele não conseguia mais dominar as suas raivas. Você já percebeu que às vezes tem alguém que não te aceita e você não está vendo com ela? Tem gente que não gosta de você, você nunca vê mal a essa pessoa. Tem pessoas que se levantam tanto contra a tua vida e você nunca fez cara feia para alguém. Às vezes nem nunca deu bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, e alguém não lhe suporta. Sabe o que é isso? O diabo na vida dele e na vida dela. Mas quando a palavra é pregada, Jesus liberta. Quando a palavra é pregada, Jesus sana. Quando a palavra é pregada, o Senhor levanta a sua igreja. E quando o apóstolo Paulo escreve, eu entendo que está acontecendo isso. Quando o apóstolo Paulo escreve, eu entendo que ele analisa isso nas igrejas da Galácia. Quando o apóstolo Paulo escreve, eu entendo que ele participa do cotidiano de pessoas que estão doentes. E a Bíblia diz que os fracos, aleluia, os fortes suportam os mais fracos, e os fracos são levantados pelos fortes. Se você conhece alguém que é de fraco caráter, começa a testemunhar Jesus na tua vida. Se você conhece alguém que tem um caráter fraco, é uma pessoa de mau humor constante, é uma pessoa que não sabe o que quer, implanta nele positividade. Porque alguém que é negativo, ele vai ver problema em tudo, não vai ver crescimento, não vai ver o agir do Senhor. Mas alguém que é positivo, ele vai viver uma vida de profecia, ele vai viver uma vida de visão de águia, ele vai viver uma vida de visão de Deus. E a Bíblia diz em Salmo 1: e tudo que o justo fizer prosperará. Eu quero profetizar nessa noite e concordar com a tua vida que Deus tem para você o melhor, que Deus tem para você uma boa casa, um bom carro, uma boa moto, um bom salário, um bom emprego, um bom relacionamento, um bom casamento. E dentro dessa situação você vai tratar melhor a quem está do teu lado, você vai
vai abraçar mais, você vai se negar a mais, você vai jejuar mais por ele, por alguém, e o Senhor vai trabalhar nessa situação. Se coloca no pé.